aqui, né? Levantar um pouquinho. Bom, primeiro assim, a educação física, a gente, nas nossas conversas aqui de corredores, nas nossas conversas aqui das mesas, enfim, a gente é uma reflexão permanente sobre a nossa área, sobre a educação física. É uma preocupação que eu tenho tido de maneira crescente desde que eu cheguei, fui convidado para auxiliar na implantação do programa Academia da Saúde no Ministério da Saúde. A gente vai se deparando com uma realidade que é o Sistema Único de Saúde do Brasil, que é o maior sistema público de saúde do mundo. Nenhum país do planeta com mais de 100 milhões de habitantes teve a coragem de implantar um sistema público de saúde, né? Você vê que ele é um drama americano, filmes, né? Quando alguém sofre alguma necessidade, alguma doença, a primeira pergunta que vem nos filmes é: você tem seguro de saúde? Né? Foi a grande bandeira do presidente Obama da eleição e da reeleição a questão da saúde nos Estados Unidos, que é um país que tem mais de 300 milhões de habitantes, né? Nenhum país, então, do mundo teve coragem de implantar um sistema público como o Brasil, com todos os seus problemas e com todas as suas qualidades, né? Mas é um desafio enorme e é um case, é um caso de debate mundial o Sistema Único de Saúde brasileiro, né? Recentemente, quem acompanhou a abertura dos Jogos Olímpicos de Londres pôde ver, durante toda aquela abertura, onde os ingleses narram a história da modernidade, né? Eles descrevem o processo de pacificação da sociedade inglesa, da Revolução Industrial, de todo o processo de desenvolvimento da sociedade, do capitalismo. Especialmente a Inglaterra é o berço do desenvolvimento capitalista no mundo. E quando eles descrevem, durante o processo da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra foi o local onde muitas crianças órfãs, crianças judias, foram enviadas para se protegerem dos bombardeios, para se protegerem dos combates da Segunda Guerra Mundial. Então, ali, na abertura dos Jogos Olímpicos, tem a imagem das enfermeiras acolhendo as crianças e colocando as crianças para dormirem. E no final, então, sobe a sigla, o Sistema de Saúde Público da Inglaterra, né? Então, aquilo, para eles, é um motivo de muita honra, né, na Inglaterra, o sistema público de saúde que eles têm. No Brasil, os meios de comunicação e a classe média, que não se utiliza do sistema público de saúde do Brasil, tendem sempre a descrevê-lo como algo inoperante, como algo incapaz de atender às demandas de saúde pública no Brasil, né? Eu considero isso um equívoco, eu não compactuo desse olhar da classe média brasileira. E engraçado, porque nesses últimos 10 anos, com o crescimento econômico do país e com a ascensão de uma nova classe média, que é chamada classe C, a classe C ela tende a reproduzir, já que ela é classe média, eu tendo a reproduzir, então, o comportamento da classe média. Ou seja, ela passou, então, a comprar planos de saúde. E, atualmente, os planos de saúde complementar ou saúde privada vivem um colapso, porque a sua base fundamental ela está concentrada nos hospitais, é hospitalocêntrica, ela tem como base fundamental a doença, ela tem como base fundamental a tecnologia que os hospitais possuem. Ou seja, hospital é tecnologia. Se você experimentar quebrar um aparelho no hospital, de tomografia, de raio-x, ou seja lá qual for o aparelho, o hospital deixa de cumprir a sua função, né? A gente acompanha isso e agora, nas últimas semanas, a grande imprensa, que é uma caixa de ressonância, a Globo, ela pauta algumas questões e aí todas as outras emissoras, os seus jornais, reproduzem isso em escala. Então, nas últimas semanas, tem sido o sistema de saúde. Começou com os hospitais universitários, passa pelos hospitais públicos, até o ponto agora de quererem criminalizar um médico que faltou ao trabalho e uma menina foi vítima de uma bala perdida e veio a óbito.
Então estão culpabilizando o médico que faltou no trabalho pela morte da menina. Quer dizer, são os extremos que a gente vive. Essa lógica hospitalocêntrica, ela é um grande dilema no mundo. Não pensem que é só no Brasil, né? A tecnologia é uma tecnologia cara, é uma tecnologia de alta especialidade e de pouco a demanda, a capacidade de atender uma demanda muito pequena, né? Isso em qualquer lugar, e é agora, por isso, justamente o colapso da rede de hospitais particulares com essa nova entrada de um segmento grande que é a chamada classe C. Isso ficou explicitado agora, inclusive, com o Conselho Nacional de Saúde, proibindo 200 e tantos convênios médicos de venderem novas adesões, né, até conseguir. E não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. Nem o Sistema Único de Saúde vai resolver o problema com construção de hospitais. Então, qual é a solução? Qual a solução? Se a ideia hospitalocêntrica, que está baseada na doença, ela não é capaz de resolver, muito pelo contrário, qual é a solução, então, que a gente encontra para solucionar o problema da saúde no Brasil, especialmente? Bom, vocês já devem ter ouvido falar o que a gente chama de transição, né? A gente vive, na atualidade, no Brasil, ou o que a gente chama de dupla carga de doenças, né? Ou de transição epidemiológica. Ou seja, a gente sai de um quadro que prevaleceu no nosso país durante muitas décadas e que, inclusive, foi responsável pela criação do Ministério da Saúde, que foi responsável pela constituição de toda uma tecnologia de saúde pública no Brasil, que começou com Oswaldo Cruz e que constituiu-se como uma grande tecnologia de saúde pública no Brasil, que foram as doenças infecto-contagiosas, né? Então, isso prevaleceu no país, até por ser um país tropical, a gente ainda convive com essas doenças. Se você pegar mapas de mortalidade, por exemplo, você vai perceber que na região da Amazônia, por exemplo, grande causa ainda de morte são as causas chamadas causas naturais, né? Mas aí as doenças ocasionadas pelas doenças infecto-contagiosas. Mas isso já não é a principal causa de mortalidade no Brasil. Aí, então, é que a gente localiza a transição epidemiológica. A grande causa de mortalidade hoje no Brasil, cerca de 70% dos casos de óbito e de morbidade no Brasil se dão em função das doenças crônicas não transmissíveis, né, as DCNTs, né? Elas são hoje as grandes responsáveis pelos agravos e pela mortalidade, pelas causas de morte prematura e pela incapacidade das pessoas, e causam um grande custo para o sistema de saúde nacional, né? Então, a obesidade, que é outra transição, né, que é a transição nutricional, que a gente chama, que é a introdução de novos hábitos alimentares, ou seja, a comida processada, né? Os fast foods, as bebidas ricas em açúcar, né? Como os refrigerantes processados, industrializados, e a comida rica em sódio, né? Que é a comida industrializada também, os fast foods também, são responsáveis por essa transição nutricional, né? Que vai ocasionar, então, um aumento de peso na população brasileira, de maneira geral. Hoje, cerca de 50% da população brasileira está acima do peso e cerca de 15% da população brasileira está no que a gente chama de obesidade, né? Está num patamar de sobrepeso que já coloca como obesa, e alguns, inclusive, com a obesidade considerada mórbida, né? Que aí necessita, inclusive, de intervenção, em alguns casos, a intervenção cirúrgica, a cirurgia bariátrica, que vai diminuir o tamanho do estômago, que vai permitir que essa pessoa, então, ela diminua o consumo, a ingestão de alimentos para controlar o aumento de peso. O aumento de peso é responsável, então, para desencadear uma série de fatores de risco. A diabetes, né, talvez seja o principal elemento desse processo, né? As doenças do aparelho locomotor e
as dislipidemias, né, que são as alterações de gordura na corrente sanguínea, presente nos vários tecidos, no tecido sanguíneo, que vão ser responsáveis por entupir as artérias, causar pressão arterial, aumentar o aumento da pressão arterial e cardiopatias, né? Então, a obesidade é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento das doenças crônicas. Essa é a transição epidemiológica. Você muda o quadro brasileiro, né? Você muda o quadro das doenças. E nessa mudança do quadro, você então precisa adequar o sistema de saúde para atender essa nova realidade epidemiológica. E essa nova realidade ela exige então ações que elas não vão estar ancoradas especialmente na doença, como foi concebido o sistema de saúde no Brasil, que é um sistema hospitalocêntrico e ancorado na ideia da doença, da cura, curativo, individualizante e curativo. A gente então muda isso, muda o foco, muda o enfoque e desloca toda a política de saúde para atender essa nova realidade. Ou seja, é necessário você então educar as pessoas para o autocuidado, é necessário que as pessoas mudem hábitos, adquiram, passem a ter modos de viver mais saudáveis, né? E que sejam capazes de prevenir a instalação dessas chamadas doenças crônicas, né? Para isso é necessário, então, você deslocar o foco do olhar. Para nós, para a educação física, historicamente, a atividade física ou as práticas corporais, como a gente prefere chamar dentro da saúde, porque as práticas corporais dão uma ideia mais ampliada de possibilidades da cultura corporal, né, ou do movimento, da motricidade humana, ou da cultura de movimento, seja lá qual a nomenclatura que a gente adote, mas que vai, em grosso modo, fazer referência à mesma coisa. A gente tem, ao longo da história, essa coisa da atividade física, ela vai desde dos anos 50, especificamente, ela vem sendo preconizada a partir de pesquisas como uma forte aliada na prevenção de doenças, né? Há fortes evidências científicas de que a atividade física regular, que aumenta o nosso metabolismo acima do metabolismo de repouso, do metabolismo basal, ela é capaz de promover saúde nas pessoas. Ou seja, é capaz de proteger o organismo contra a instalação de alguns tipos de doenças. Primeiro porque o gasto calórico diminui a possibilidade do sobrepeso e da obesidade. Segundo, porque facilita a circulação sanguínea e diminui a pressão arterial em repouso, né? Então possibilita o funcionamento orgânico mais adequado. Então, há fortes evidências, inclusive, de que protege contra alguns tipos de cânceres, né? Como câncer de colo de útero, ou de cólon, e como câncer de mama nas mulheres, né? Então, há fortes evidências científicas ao longo das décadas em pesquisa, e as pesquisas científicas elas nunca são conclusivas, as pesquisas sempre são elas são uma evidência, né? Porque às vezes as pessoas acham, eu vejo muito isso, né, que a medicina ou a saúde baseada em evidências, você trabalha como se as pesquisas fossem conclusivas. Elas não só não são conclusivas, porque a cada década muda o repertório. Então, se a gente pegar, por exemplo, nos anos 70, o Cooper, né, com os 12 minutos, que matou muita gente, né, muita gente morreu fazendo teste de Cooper. Isso ao longo do tempo, depois ali mesmo em meados dos anos 70, houve uma contraposição às teses do Cooper, dizendo que o Cooper faz mal. Então, há uma adequação, vão ocorrendo adequações ao longo das décadas, baseadas em novas pesquisas, em novas evidências que vão sendo construídas em laboratórios, né? Mas, grosso modo,
a gente pode afirmar que a prática regular de atividade física, ela é capaz de promover saúde, ela é capaz de nos proteger do aparecimento de certas doenças. Eu estava aqui até conversando com o Laércio, falando da história do sedentarismo e da inatividade física. Porque nós estávamos no Ministério da Saúde um tempo desses atrás, e aí surgiu, o pessoal estava fazendo revisão de algumas portarias, e aí vieram me fazer uma consulta, se utilizavam o termo inatividade física ou se usavam o termo sedentarismo na portaria. E aí então eu parei e fiquei pensando, e aí fui consultando alguns outros colegas da universidade, lá na URGS, fui conversar com o Alex Fraga, para saber qual que era a opinião dele sobre isso, para a gente construir uma ideia. Bom, primeiro é o seguinte, a ideia de sedentarismo, a gente tem que pensar a ideia de sedentarismo como uma conquista da humanidade. Se a gente pegar ao longo da história do processo civilizatório, a gente vai perceber o seguinte, que a luta da humanidade foi para abandonar o nomadismo. Aquelas longas caminhadas atrás de comida, atrás de caça, ela só foi possível cessar da vida nômade quando se desenvolveram as técnicas agrícolas e da pecuária. Não é? Quando se desenvolveu essa possibilidade, então começam a surgir as cidades. Não é? E se você pensar, por exemplo, que nos anos 50, a média de idade, a expectativa de vida da população brasileira era de 43 anos, estatisticamente eu estava morto, não é? Nos anos 50, e hoje a expectativa de vida no Brasil bate na casa dos 70 anos, não é? A gente vai perceber o seguinte, que foi o sedentarismo que possibilitou o aumento da expectativa de vida das pessoas. Quer dizer, se a gente, com o desenvolvimento científico, dos antibióticos, da medicina sanitária, né, a gente nos possibilitou controlar as doenças infecto-contagiosas, né, e que a produção e o desenvolvimento das técnicas agrícolas e pecuárias e a Revolução Industrial nos possibilitou ter o alimento guardado dentro da nosso, estocado dentro de casa, isso tudo foi que nos possibilitou aumentar. Nunca se viveu tanto no Brasil. Nunca se viveu tanto no Brasil. Né? Pensar que num gap de 50 anos, a expectativa de vida da população praticamente dobrou, né? E que a gente vive uma realidade hoje distinta. Aí a ideia do sedentarismo, como negativado, né? Você negativar a ideia do sedentarismo, do ponto de vista histórico e social, ela é a gente tem que tomar um certo cuidado, né, quando vai fazer essa analogia com dizer que o sedentarismo é negativo. Né? No entanto, o sedentarismo, o conforto, né, de você... Hoje, praticamente, as pessoas nascem com 2 pernas e 4 rodas. Né? Então, assim, tudo você se desloca com 4 rodas, o carro. Isso também o avanço tecnológico. Né, o avanço da tecnologia, né, e que, enfim, a gente alcançou um estágio de desenvolvimento, né, na humanidade que nunca antes houve na história. Então, dizer que o sedentarismo é negativo nos causa uma certa contradição na cabeça. Então, nós temos que pensar o sedentarismo ou pensar nos modos de viver, né, que as pessoas fazem as suas escolhas. Né? E aí são muitas contradições, né? Porque você pensar também que o indivíduo, o reconhecimento do indivíduo é também uma conquista, porque é uma conquista das revoluções, da Revolução Francesa, é uma conquista da Revolução Humanista, quando reconhece o indivíduo como indivisível, como único. Né? E aí eu tenho que, então, fazer, quando eu passo a querer administrar os corpos das pessoas, até que ponto, então, essas conquistas que a gente teve ao longo da história, das revoluções, da ratificação do humanismo e da ciência como formas que pautam, que balizam a civilização, eu tenho, então, que fazer uma reflexão sobre essas terminologias. São as palavras e as coisas, né? Como diria o Foucault, como nos ensinou
Michel Foucault. Então a gente tem que pensar essas coisas, e aí veio a história da inatividade física, né? A inatividade física, que é um termo também que hoje talvez seja o termo mais utilizado nas pesquisas que tratam da atividade física, né? Hoje, se você pegar publicações como a The Lancet, na Inglaterra, e há um certo... E a própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, tem adotado o termo inatividade física para fazer referência como principal fator de risco para o desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, a inatividade física hoje é considerada uma pandemia global, é considerado um grande problema de saúde pública do planeta, né? Eu tive na Inglaterra há um tempo atrás, e aí eu fui a um jogo de futebol, e estava calor, era a final, não foi em Paris, né? Foi a final da Champions League, Arsenal e Barcelona. E aí os ingleses, tinha muitos ingleses lá, né? Porque é fácil atravessar, você vai pelo trem ali, o Canal da Mancha, atravessa, e o voo o avião sobe e desce, né? E cai lá em Paris. E aí tinha um monte de ingleses, assim, sem camisa, tomando cerveja. É impressionante como eles são gordos. É impressionante como eles são gordos. Eu estive em São Paulo também, eu sou de São Paulo, mas eu estive andando em São Paulo, e aí eu fiquei observando também as pessoas na rua. É impressionante como as pessoas estão acima do peso, né? E assim, isso é uma tendência. Você vai na escola, quem está na escola, percebe as crianças, principalmente quando é escola particular. Você percebe isso de maneira muito acentuada, que as pessoas estão acima do peso. Elas estão grandes, elas estão comendo muita porcaria, elas estão fazendo nenhuma atividade física mais. Quer dizer, o conforto do dia a dia, ele tem se voltado contra aquilo que a gente sempre buscou, né? Que é a manutenção da saúde, né? Então, em função de todos esses dados, de todas essas informações, em função de mudanças de paradigma, então, por exemplo, eu falei do Cooper, né, dos anos 70. O Cooper inaugurou um paradigma, ali com o teste de Cooper, que se disseminou pelo mundo, que foi a ideia das campanhas, né, das campanhas de comunicação sobre saúde e sobre atividade física, né? Então isso prevaleceu durante muito tempo. E o ápice disso foi o programa do Salafiskis, São Paulo, que é o Agita São Paulo. Esse foi o ápice dessa ideia baseada na comunicação, né? Inclusive o Alex Fraga, a tese de doutoramento dele, ele vai justamente discutir essa ideia da comunicação, né? E vai pegar o programa Agita, porque num dado momento no estado de São Paulo, o Agita substituiu inclusive as aulas de educação física, né? Que era a história dos 30 minutos. E essa história dos 30 minutos acumulados, inclusive, ela é uma ideia que ela é perigosa, porque muitas crianças, inclusive, falam, né, essa história, eu não preciso fazer outra coisa, porque eu já fiz 30 minutos. Eu vim andando 15 minutos, depois eu fiz tal coisa, somei e deu 30 minutos, eu não preciso fazer mais nada. Isso, né? Então, essa ideia da comunicação que ficou ali muito ancorada no Agita. No entanto, esses programas de base informacional, eles se mostraram, não só no Brasil, mas no mundo, incapazes de sensibilizar e de fazer com que as pessoas adotem novos estilos de vida, novos modos de viver que sejam mais saudáveis. Ou seja, se você conversar com qualquer pessoa, uma criança que já está alfabetizada, ela vai responder para você que ela já ouviu falar em algum momento sobre essa questão da atividade física, que é importante para a saúde, né? Mas isso por si só não é suficiente, ou tem se mostrado incapaz de modificar esse quadro, senão a gente não teria chegado no percentual onde 50% da população está acima do peso e mais de 70% da causa de morbimortalidade faz referência às doenças crônico-degenerativas, ou doenças de escolha, não é? Na maioria dos casos, quando você não tem um problema congênito, ela é uma doença de escolha, né, que são os hábitos modificáveis, né? E mesmo o cigarro, se você pegar, por exemplo, a campanha, o advocacy e as campanhas contra o tabagismo, elas são ferozes, elas se tornaram agressivas, né? Inclusive em São Paulo foi o primeiro estado que proibiu o tabaco em espaços públicos e fechados, né, ou cobertos, né? E isso se desencadeou
no Brasil e é uma tendência global, né? Mas nem por isso as pessoas abandonaram o fumo, né? Nem por isso as pessoas, com toda também o advocacy contra o consumo excessivo de álcool, nem por isso as pessoas abandonaram o consumo excessivo de álcool, né? E nem com as campanhas em favor da atividade física, as pessoas passaram então a ser mais ativas, né? Nem por isso, ou seja, as campanhas de comunicação se mostraram incapazes de mobilizar as pessoas, de reverter esse quadro, de impedir o avanço desse quadro epidemiológico de morbidade no Brasil e no mundo, né? Especialmente no Ocidente, né? Então a gente parte para um novo estágio. A Organização Mundial de Saúde, né, com base nessas informações também, percebeu que os programas de base populacional concreta, os programas desenvolvidos em territórios, a partir da construção de espaços voltados para isso, são capazes de terem mais efetividade do que os programas de base informacional. Não que você abandone o programa informacional, mas a gente então passa a adotar uma nova estratégia, né? E com base nisso então que surge o programa Academia da Saúde, né? O programa Academia da Saúde, que foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde, ele se ancorou em algumas evidências concretas. Uma, em Recife, que é o programa Academia da Cidade, que se mostrou capaz de modificar ali naquele território, naquela comunidade onde ele estava presente, modificar os hábitos das pessoas daquela comunidade, né? O programa SOI, que é o Serviço de Orientação ao Exercício de Vitória no Espírito Santo, o programa Academia da Cidade de Aracaju, o programa Curitiba Viva também deu evidências para que o Ministério da Saúde, então, formulasse o programa Academia da Saúde. O programa Academia da Saúde, ele é fruto dessa mudança, desse quadro de transição epidemiológica, onde se inverte, eu saio então da média e alta complexidade, que são os hospitais, essa visão hospitalocêntrica ancorada na doença, e eu vou então para o que a gente chama, na literatura internacional, você vai encontrar muito o termo atenção primária, não é? O primary care. Mas no Brasil adotou-se, a gente no Ministério da Saúde, a terminologia atenção básica, né? Atenção básica, que é a atenção, que é o primeiro contato das pessoas com o sistema de saúde. Ou seja, essa crise, por exemplo, dos hospitais. Uma pessoa, por exemplo, tem uma cefaleia, né? Tem uma dor de cabeça porque não se hidrata direito, né? A pessoa esquece de tomar água, as pessoas esquecem de tomar água, né? Esquece que a maior parte dos nossos tecidos, 70% do nosso corpo, necessita de água para poder continuar funcionando. E aí você tem dor de cabeça, o que ela faz? Ela vai ao hospital, né? Então você vai ali no hospital, por exemplo, ali numa sala de acolhimento, se você fizer uma triagem ali, você vai perceber que percentual, eu não tenho números, mas eu vou chutar aqui uns 70% dos casos que estão ali, são casos que não precisariam estar ali no hospital pedindo ajuda, né? Ou seja, o hospital é isso, é tecnologia, e ele trabalha com a média e com a alta complexidade de doenças, né? Sendo que essa pessoa, se ela tivesse um espaço onde ela pudesse ter um acesso com um profissional de saúde, não necessariamente um médico, né? Não necessariamente um médico, ela talvez nem chegasse naquele hospital. Ali mesmo, talvez um analgésico resolvesse e um copo d'água, né? Uns 2 copos d'água, 500 ml de água, talvez com um comprimido de analgésico, talvez resolvessem o problema dela. E assim, outros casos, né, que você vai encontrar ali no hospital. Ou seja, então você tem que deslocar isso. E para isso você tem que criar estratégia de ampliação do que a gente chama de atenção básica, né? E é essa a orientação hoje do Ministério da Saúde. E nesse bojo é que surge, então, o programa Academia da Saúde. O que é o programa Academia da Saúde? O programa Academia da Saúde, talvez o nome ele nos remeta à ideia de academia que a gente construiu, especialmente na educação física, que é esse espaço de mercado, que é um espaço mercadológico, é a venda
da atividade física, quer dizer, um espaço onde se comercializa o atendimento das pessoas para promover a prática regular de atividade física, com equipamento. Exemplo, não é? Porque a academia, fundamentalmente, ela tem que ter equipamento, senão ela não vai ser uma academia. Tem umas academias de tipo novo, não é? Que tem surgido aí e tal, mas necessariamente ela tem que ter equipamento para vender, e equipamento moderno, né? Porque as pessoas vão consumir esse equipamento moderno, né? Então você tem que ir lá para a academia, tal, fazer, mas não é essa a ideia do programa Academia da Saúde. Ela não está baseada nisso. O programa Academia da Saúde, vou botar aqui, o programa Academia da Saúde, ele foi concebido como um espaço de promoção da saúde, baseado na ideia anterior, que é da Política Nacional de Promoção da Saúde, que está ancorada em pressupostos da Organização Mundial de Saúde e que é uma tendência global, você deslocar o foco das doenças para a promoção da saúde. Ou seja, as pessoas estão vivendo mais e estão morrendo de quê? De doenças crônicas, né? Então é preciso o quê? É preciso educar as pessoas, é preciso criar espaços onde as pessoas possam ser educadas para o autocuidado, né? Serem capazes de se autocuidar. Você imagina o seguinte, que o controle das doenças infecto-contagiosas, imagina, pô, São Paulo, eu estava vendo um documentário bacana, que chama Entre Rios, né? Que vai falar do processo de urbanização da cidade de São Paulo e do abandono dos rios e da pavimentação dos rios de São Paulo. Agora é uma época bacana, porque a cidade vive alagada, porque tamparam os rios de São Paulo como se estivesse escondendo um problema, jogaram todo o esgoto ali dentro, né? Porque antes o pessoal jogava esgoto. Tem um quadro lá no Piranga que é muito bacana, que o pessoal jogava pinico, né, com fezes e urina pela janela. Então a possibilidade de você tomar um banho de xixi, de cocô, quando estivesse passando embaixo de uma janela, era muito grande. Ali em São Paulo, falando do século XIX, né, ali do meados do século XIX. Né, o Rio de Janeiro é a mesma coisa. Então você teve uma reforma sanitária muito grande, né, nas grandes cidades. Canalizar o esgoto, os dejetos humanos você tem que jogar em algum lugar, e em São Paulo resolveu jogar nos rios. Né? Então, assim, joga nos rios que ele leva embora. E aí mataram o Tietê, que foi responsável pelo tamanho que o Brasil é hoje. As bandeiras foram muito em função. É o único rio que escorre para dentro, né? O rio Tietê ele não corre em direção ao mar, ele corre para o interior. Então ele vai desaguar lá na bacia do Paraná, vai formar a bacia do Paraná e vai embora, né? Então ele possibilitou as bandeiras que expandiram o Brasil. E as bandeiras, apesar das discussões controversas que tem, especialmente na academia, na universidade, que condenam os bandeirantes como assassinos, estupradores de índia, bababá, mas é considerado talvez o maior movimento nômade do mundo, são as bandeiras. Né? Isso é como interessante, porque desbravou o Brasil até a Amazônia. Né? Até a Amazônia. O que é a floresta amazônica hoje foi em função disso. Mas, enfim, isso é para dizer que assassinaram os rios de São Paulo, né? Nessa questão sanitária. E as pessoas aprenderam, as pessoas não tomavam banho. Né? O Vitor Melo, lá no Rio de Janeiro, ele tem aquela publicação que conta a história do esporte no Rio de Janeiro, que ele vai descrever esse processo de o porquê as pessoas começaram, então, como é que foi a entrada do esporte, né, no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, que para tomar banho na praia, não é? Tomar banho de mar que fazia bem para as doenças de pele, né? As pessoas eram raquíticas. Eu estava vendo lá o Euclides da Cunha, que escreveu Os Sertões, morreu num duelo, né? Porque ele ficou tanto tempo envolvido com os sertões para escrever o livro que o Gaiato, o militar, ficou com a mulher dele, né? Engravidou ela, inclusive. E aí, por questão de honra, ele desafiou para um duelo, só que ele morreu. Né? E ele era franzino, né? Muito pequeno, magrinho. E esse era o corpo dos homens, né? Ali, porque ser forte e grande era coisa de escravo. Quer dizer, nenhum homem branco queria ser forte ou querer ser comparado com escravo, ou ir para a praia tomar sol e ficar com a pele escura. Né? Então você vê que mudança de paradigma. Né? De repente você então introduz, por questões de saúde, o banho de mar e os esportes aquáticos, né? O remo, a natação, e como forma de prevenção das doenças. E doenças, as pessoas morriam de tuberculose, né? Morriam muito cedo, né? Muito frágeis, né? Qualquer doença as pessoas morriam. E é um forte indício, inclusive, para mostrar que a prática da atividade física regular ela melhora a vida e aumenta a expectativa de vida. Né? A prova disso é esse processo de transição ali, com a introdução das práticas de atividade aquática no Rio de Janeiro.
Mas, enfim, as pessoas aprenderam que para controlar as doenças tinham que tomar banho, escovar os dentes, né? Construir fossas, construir formas de se livrar dos dejetos humanos, para evitar mosquito, para evitar a transmissão de doenças, né? Então, isso foi um processo de educação que a gente viveu das doenças infecto-contagiosas. E a gente vive hoje, nas doenças crônicas, um processo semelhante. É preciso educar as pessoas para que elas sejam capazes de se autocuidar, né? E o programa Academia da Saúde, ele foi pensado, ele foi constituído justamente para ser um espaço que possibilite essa troca, esse processo de educação e de preparação das pessoas para que escolham, para que tenham modos de viver mais saudáveis e que sejam capazes de se autopromoverem o cuidado, de promoverem a saúde no seu próprio corpo, né? Então, a Academia da Saúde ela foi pensada dessa maneira. Então, você vê aqui, ela foi a Secretaria de Vigilância em Saúde. O Ministério da Saúde ele é dividido em 6 secretarias, né? A Secretaria de Vigilância em Saúde, que é a antiga vigilância sanitária, né? que desenvolveu toda uma tecnologia no país. Ela foi importante porque ela mapeou as doenças, ela foi capaz... A AIDS é um exemplo muito, muito interessante, né? Porque o programa de controle da AIDS no Brasil é considerado o programa mais eficiente do planeta, né? E foi justamente por essa tradição e a expertise na vigilância sanitária é que nós pudemos ser capazes de constituir um programa que é considerado um dos mais eficientes de controle da expansão do HIV no nosso país, né? Então, a Secretaria de Vigilância e Saúde, ela foi responsável, no primeiro momento, por começar essa discussão sobre a promoção da saúde, constituição das cidades saudáveis e de mapear essas experiências positivas de promoção da saúde dos locais, inclusive da academia da cidade ou das academias, das experiências de base populacional que a gente tinha até então. Na Secretaria de Atenção à Saúde, então, o programa Academia da Saúde, ele tem uma dupla gestão, né? Ele é uma gestão compartilhada internamente no Ministério da Saúde, pela Vigilância em Saúde e pela Secretaria de Atenção à Saúde, que é a SAS, né? Eu estou na Secretaria de Atenção à Saúde, na SAS, no Departamento de Atenção Básica, que é onde a gente faz a coordenação do programa Academia da Saúde. Então, ali, o que está vinculado à Secretaria de Vigilância e Saúde, que é o Vigitel, o Vigitel é a vigilância que faz os inquéritos telefônicos, ela acompanha e monitora, então, a situação de saúde. E o Vigitel foi responsável por fazer um inquérito que avaliou que pouco mais de 15% da população brasileira pratica atividade física regularmente nas capitais brasileiras, né? Quer dizer, um percentual assim, quase que ínfimo, né? Então, o Vigitel ele localizou esse problema, que é uma evidência forte da necessidade de você ter uma intervenção de base populacional mais efetiva para estimular as pessoas à prática de atividade física de maneira mais regular. Aqueles, então, são as ações da Secretaria de Vigilância e Saúde, e aqui, na esquerda, né, o que fica de responsabilidade da Secretaria de Atenção à Saúde, que é a Estratégia de Saúde da Família, né, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, né, que é responsável também por toda essa intervenção junto à indústria para tentar controlar o avanço, e agora foi recente, inclusive uma das ações foi de mudar a questão do cardápio das cantinas da rede de escolas particulares, porque localizou-se que o avanço da obesidade tem se dado de maneira assustadora nas crianças do primeiro ciclo do ensino fundamental, né, das primeiras séries ali, os primeiros anos, tem sido uma coisa assustadora o avanço da obesidade, então é preciso uma intervenção mais efetiva para frear esse avanço da obesidade nas crianças. Ou seja, você corre o risco de ter uma população adulta dessas crianças em pior condição de peso do que os adultos na atualidade, né? Aqui é o Programa de Saúde na Escola, que é responsável justamente por articular essa questão da saúde na escola. Em março, a gente vai ter a Semana de Saúde na Escola no Brasil, justamente tratando desse tema, e o foco são as crianças do primeiro ciclo do ensino fundamental, que têm sido vítimas desse processo de transição nutricional, né? Enfim, esses são os
o que está na SAS. E a Academia da Saúde, então, ela fica aqui nessas duas, entre o gabinete do ministro e essas duas secretarias, né, no Departamento de Atenção Básica especificamente. Aqui é um pouco daquilo que a gente estava falando das evidências, né? Então, né, do ponto de vista da evidência científica, a atividade física ela funciona como uma espécie de remédio, não é essa a concepção que a gente trabalha, né? Mas tem sido prescrita como uma espécie de remédio. Quer dizer, funciona, né? Ela funciona. Quer dizer, mas não é esse o olhar que a gente tem que ter como remédio, como a solução, a panaceia para os problemas de saúde, né? Porque a gente considera como problemas de saúde os determinantes sociais da saúde, que são os fatores econômicos, de renda, né? A violência. A violência hoje, especialmente na juventude, ela é o principal problema de mortalidade, né? É uma coisa assustadora, há um verdadeiro extermínio no Brasil da juventude, especialmente numa faixa etária que vai dos 15 aos 24 anos. É uma coisa impressionante. Eu fui ler o mapa, eu fiquei assustado, eu fiquei impressionado. E, particularmente, a juventude negra. 70% da mortalidade entre jovens de 15 a 24 anos, 70% são jovens negros da periferia brasileira. É uma coisa assustadora, é um verdadeiro extermínio que vem acontecendo. Então, aqui a gente tem os determinantes sociais da saúde, a participação social, enfim, que é no sistema político. Nós temos essas questões que vão impactar na saúde. Então, a atividade física ela pode ser um remédio para ajudar no controle fisiológico, no controle biológico e na proteção de determinadas doenças, no aparecimento de determinadas doenças. Bom, aqui é aquilo que a gente estava falando, né? Aqui a atenção básica, que se a gente for traçar uma pirâmide, é onde ocorre o maior volume de atendimentos no sistema público de saúde e é onde a Academia da Saúde se localiza. Né? Na média complexidade e na alta complexidade, que aí são os hospitais. Né? Aqui, o que está inserido no contexto da academia é a promoção da saúde, né? O trato dos determinantes, ou a superação dos determinantes sociais da saúde, participação social, autonomia e a governança. Né? E o que a gente chama de práticas corporais, que é um escopo mais ampliado da atividade física. No nosso entender, a atividade física ela está dentro das práticas corporais, ou seja, da cultura corporal, das possibilidades. A atividade física é um elemento, né? Ou seja, elevar o metabolismo acima do metabolismo basal é uma possibilidade na cultura corporal, mas a gente tem N possibilidades, inclusive da cultura oriental. Né? O programa foi criado aqui em 2011 por essa portaria 719, né? E o objetivo fundamental é contribuir para a promoção da saúde da população a partir da implantação de polos com infraestrutura, equipamentos, quadro de pessoal qualificado, entre os quais os profissionais de educação física. Né? Os profissionais de educação física hoje são uma área, um núcleo de conhecimento, uma das áreas profissionais, das profissões que hoje estão sendo mais requisitadas para dentro do sistema público de saúde brasileiro. É um processo irreversível, é um processo que tende a crescer nos próximos anos. Né? Os profissionais de educação física. Bom, aqui a infraestrutura, a gente falava com o Rony, mas era da 1402, sobre a infraestrutura. A infraestrutura, inclusive, tem um companheiro aqui lá do Ceará que tem feito estudos. Ela está aqui? Oh, desculpa. Até aqui a gente tem conversado sobre essa questão da infraestrutura, que ela desenvolve um estudo que eu passei a me interessar mais por isso, justamente depois que eu fui observar as academias, a infraestrutura, eu passei a perceber que isso é importante, isso não é uma questão qualquer, é uma questão importante, o tipo de equipamento que você vai colocar nessa infraestrutura para possibilitar o acesso. Né? Aqui os recursos, né? O Ministério ele paga para o município construir o polo, né? Então o SUS ele é tripartite, né? O SUS é de gestão federal, estadual e municipal. Como tudo acontece no município, então o Ministério passa diretamente o recurso para o município que pleiteia a construção de um polo. Né? E esse recurso ele varia, são 3 modalidades do polo, né? Um polo básico, que custa R$80 mil o custo, é barato. Um polo intermediário, que custa R$100 mil, né?
e o polo ampliado, que custa R$180 mil. Esse recurso é repassado em 3 parcelas, de 20%, 60% e 20%, né? E o município, então, ele constrói o polo, e o Ministério custeia para garantir a presença permanente de um profissional de 40 horas ou 2 profissionais de 20 horas semanais. O Ministério custeia com repasse de R$36 mil ano, ajuda o município a manter esses profissionais atuando ali dentro do polo da academia. Esses profissionais que vão atuar no polo, eles estão no escopo do NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Então são profissionais da atenção básica, profissional de educação física, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista. E os profissionais de educação física, especialmente porque o polo se dispõe a desenvolver a prática de atividades físicas regulares. Não, ou 2 de 20 horas, dedicação de 20 horas semanais, ou um de 40 horas. Agora, o município pode contratar mais do que um profissional, né? Ele pode ter vários profissionais ali dentro, por polo, cada polo, né? Você tem mais do que um profissional. Então, aqui, para adesão, o município, os incentivos de custeio, ele tem que cadastrar. É uma outra discussão que a gente está fazendo no Ministério, que é em relação aos procedimentos do profissional de educação física, porque o profissional de educação física ali é uma coisa meio esquizofrênica, né? Você tem lá um monte de especialidades, né? Profissional de educação física, eu abro lá quase 10 especialidades, até técnico de futebol está ali colocado. Então, a gente acordou de que isso vai cair, vai ficar só profissional de educação física, né? E os procedimentos que cabem ao profissional de educação física serão os procedimentos que estão na lista de procedimentos relacionados ao professor de educação física do ensino superior. Ou seja, ele se coaduna com os outros profissionais de saúde, que são 14 profissões no total, né, da área de saúde, reconhecidas como profissões da área da saúde. A educação física é uma dessas profissões, né, de nível superior. Aqui o manual de identidade visual, tal, né? Aqui é uma ideia de um polo ampliado, isso é um croquis, né? Aqui desses espaços, enfim, esses equipamentos que eu estava falando, que são esses equipamentos de treinamento físico militar, que quando eu me dei conta, quando eu cheguei já estava desenhado isso, e que acho que esses equipamentos, eles precisam ser revistos, né? Precisam ser repensados, inclusive porque ele tem que denotar mais a nossa intencionalidade, né, em relação ao planejamento das ações dentro do polo da academia. Então, eu não preciso desses equipamentos de treinamento físico militar para promover saúde na população. Eu posso ter outras, inclusive não preciso nem ter equipamento em alguns casos, né? Não preciso nem ter o equipamento, eu posso fazer um monte de outras ações sem necessariamente ter o equipamento para ser como referência, né? Aqui um pouco o contexto do programa, os recursos, né? Hoje, na atualidade, nós temos aí mais de 2.800 polos sendo construídos, né? E mais de 2.000 municípios que aderiram, inclusive por emenda parlamentar, que indicaram municípios para receber polos da academia. Então, ou seja, nós temos mais de 2.000 municípios, nós temos mais de 1/3 dos municípios brasileiros hoje construindo polo de academia. Esse ano serão mais 1.000, ao final de 2014, a expectativa é que tenham 4.000. Ou seja, do ponto de vista brasileiro, você vai ter um polo de academia praticamente em quase todos os municípios brasileiros. E, do ponto de vista corporativo, profissional, a educação física vai abrir um grande nicho de mercado para a atuação de profissionais de educação física daqui para frente, né? Aqui um pouco do papel das esferas, como eu falei, o SUS é tripartite, então você tem aqui o que são as obrigações do município, né? O Estado, a gente está discutindo qual é o papel do Estado, que é mais no monitoramento, e o Ministério de repassar e de formular as políticas para o programa, né? Aqui é um pouco o que a gente fala da rede, né? A rede de promoção da saúde no território. Então, eu tenho a Academia da Saúde aqui, mas ela está vinculada a uma rede promotora de saúde no território que a gente reconhece. Lá em São Leopoldo, por exemplo, a gente vê aquela estrutura em volta da Unicinos, né? Que é eu não posso desconsiderar a Unicinos, por exemplo, como uma rede promotora de saúde pelos programas comunitários que ela desenvolve e se auto-intitula uma universidade comunitária, não é? Então, eu considero ela uma rede promotora. Então, a gente imagina o polo articulado
com a unidade básica de saúde, com o domicílio, né, por isso a estratégia de saúde da família, com a praça onde as pessoas ainda se reúnem, onde acontecem muitas coisas, com a igreja, com o centro cultural, né, com a escola, com os programas, né, de esporte e lazer que existem nos municípios hoje em grande quantidade. Então, a gente considera a academia como parte dessa promotora da saúde, né? As intencionalidades do programa é um pouco isso que eu falei, um ponto de atenção e cuidado, onde ela é um estabelecimento de saúde, é um equipamento de saúde, a Academia da Saúde, inclusive recebe um número de cadastro como equipamento de saúde, né? Então ela é um ponto de atenção à saúde, onde os profissionais que ali vão atuar, eles têm que ter capacidade, têm que ser capacitados para resolutibilidade, para ser capaz de resolver a demanda espontânea de usuários que chegam até a academia e com seus problemas, com seu histórico, como é que ele é capaz de atender, de acolher esse usuário e resolver ou entender qual é a necessidade desse usuário, né? Então, ele é um ponto da rede de atenção e cuidado, né? O planejamento das atividades, enfim, que a ideia é garantir a participação, né? O grupo de apoio à gestão, que é uma inovação que a gente preconiza, que é formar com a comunidade dentro dessa rede, né? A gente tentar mobilizar essa rede para ajudar na gestão do polo, para ajudar na formulação do planejamento, né? E os desafios, né? Os desafios que são de ampliar o entendimento e a compreensão sobre o conceito de promoção da saúde, né? Porque a gente confunde muito ainda promoção com prevenção da saúde ou com outras questões. Então é preciso, o grande desafio é qualificar a ideia de promoção da saúde dentro do Sistema Único de Saúde e que isso repercuta, inclusive, nos cursos de graduação, de especialização, de mestrado, de doutorado, sejam capazes de desenvolver de maneira mais ampliada a noção de promoção da saúde, aonde a ideia de prevenção está contida, né? Então, promoção da saúde não é prevenção da saúde. Promoção da saúde ela é um escopo muito mais ampliado de abordagens, que, inclusive, contém a ideia de prevenção da saúde, né? Bom, aí o núcleo de apoio da família é uma coisa importante, que a gente considera importante, que, inclusive, conta com a atuação de profissionais da educação física, né? Foi o primeiro, o NASF, quando foi criado em 2007, é a primeira portaria solta pelo Ministério. A portaria sai em 2007 e os NASFs são implantados em 2008. É o primeiro documento oficial do Ministério que reconhece, que chama os profissionais de educação física para se incorporarem ao Sistema Único de Saúde, para se incorporarem no núcleo de apoio à saúde da família. E isso se consolida com a criação do programa Academia da Saúde. Obrigada, porque estava... Mas é obrigado, né? No masculino. Está aqui o programa Academia da Saúde, vocês podem acessar mais informações por esse endereço, né? Eu espero... A gente vai falando e vai perdendo um pouco. Mas, enfim, eu espero que eu tenha trazido para vocês a informação sobre o que é o programa.